Tim Ferriss definiu o estoicismo como um sistema operacional capaz de nos fazer prosperar em ambiente de estresse. Tim Ferriss, para quem não sabe, é um grande escritor americano, um grande estoico também, investidor, empresário, investidor de várias empresas de tecnologia no Vale do Silício. Escreveu 4 livros, desde aquele Trabalho 4 horas por semana, Ferramenta de Titãs, e já entrevistou aí milhares e milhares de empreendedores, esportistas, atores. E ele foi percebendo como que muitas dessas pessoas foram evoluindo na vida e como que vários deles aplicavam os conceitos estoicos. E o estoicismo, ele é mais do que isso, né? Para mim o estoicismo é sobre nos ajudar a encontrar paz, tranquilidade, serenidade em qualquer situação da vida. E como que a gente faz isso através do estoicismo? Isso é feito através do uso de algumas ferramentas estoicas, né? De algumas percepções ou mudanças de mindset do estoicismo, que ele nos traz. E para isso existem alguns pilares. O primeiro é a dicotomia do controle. A gente vai falar sobre isso na sequência. O segundo é sobre o amor fati. O terceiro é o memento mori. O quarto é o premeditatio malorum. O quinto é o simpatia. E o que são essas 5 ferramentas? De forma muito resumida, a dicotomia do controle é sobre a gente perceber que existem coisas que a gente tem controle das coisas que a gente não tem controle. O que a gente tem controle? A gente tem controle em como a gente pensa, como a gente age, como a gente reage. A gente tem controle sobre as questões inerentes a nós e a nossa capacidade de agir ou reagir. O que a gente não tem controle? Nós não temos controle com relação a nada externo a nós. O que a outra pessoa vai fazer sobre a política, sobre a economia, até sobre a nossa saúde, que é interna a nós não temos controle. Nós temos um certo impacto, né? Uma certa forma de cuidar melhor da saúde. Mas o controle total a gente não tem, porque pode vir uma doença inesperada e nós não temos controle sobre isso. Então a primeira questão é a dicotomia do controle. A gente vai aprofundar mais à frente, mas é de como a gente pode fazer esse reframing, entender que a gente não pode colocar a nossa felicidade nas coisas externas, porque esse é o caminho do sofrimento, esse é o caminho da tristeza. Então a gente vai aprender como mudar esse mindset. O segundo pilar, também relacionado a essa dicotomia do controle, é a gente perceber que não existe nada bom ou ruim. As coisas são o que são. O que faz delas boas ou ruins é o nosso julgamento sobre essas coisas. E a partir do momento que a gente aprende a controlar esse julgamento e a parar de julgar e simplesmente aceitar as coisas, a gente começa a ter uma evolução diária e uma tranquilidade interna muito maior. O segundo pilar, né, que é o memento mori. O que é memento mori? Vem do latim de lembre-se que você é mortal. Eles contam que lá atrás os imperadores romanos, quando ganhavam as guerras, iam chegando e entrando em Roma, que ele colocava alguém ao lado dele para dizer memento mori, ou seja, você é mortal. Porque ele vinha chegando, aquela comemoração, aquela festa toda feita, ele como sendo praticamente um deus ali que venceu todas aquelas guerras, ele tinha que se lembrar que ele era mortal, para ele entender a humildade necessária. Porque a gente vive, a nossa vida ela é muito curta, 80 voltinhas em torno do Sol. Quantos milhares de anos já existiram antes de nós, milhões ou bilhões, né? E quantos milhares vão existir para frente? O quanto esse momento nosso é muito curto e a gente vive como se fosse viver para sempre. A gente para muito pouco tempo para refletir o quanto a nossa vida é passageira e rápida. E quando a gente às vezes passa por uma situação onde a gente vê a morte mais próxima, a gente começa a refletir, mesmo que a gente faça esse exercício de forma sem estarmos em um risco iminente, a gente começa a perceber o quanto de várias das coisas que a gente acreditava serem tão importantes, serem tão fundamentais, elas são passageiras. O Marcos Aurelius fala muito, a gente vai passar em alguns episódios, né? Como a fama é ilusória, como o poder, como posses, né? A gente vai ver o tanto que esses pensadores, um cara que era um imperador romano, mandava em tudo, tinha poder, fama, dinheiro absoluto, né?
e como ele via nessas coisas o quão tudo isso era efêmero, o quão tudo passa. Então a gente vai mergulhar e entender como que a gente aplica essa concepção nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Terceiro pilar muito importante, o amor fati. Então o amor fati é sobre a gente amar o destino, né? Nietzsche abraçava também esse conceito, onde a gente tem que amar tudo aquilo que nos acontece e nos entregar aquilo. Eu lembro de uma passagem quando eu tive na Jamaica uma vez, onde o taxista nos pegou, deu aquele sorrisão e falou: "Man, here we have no problems, we have situations." Ou seja, aqui a gente não tem problemas, a gente tem situações. E eu achei aquilo muito incrível, porque eu fui refletir sobre isso depois, né, à medida que o tempo foi passando, e hoje com o estoicismo, o quanto que aquilo era estoico. A gente não tem problemas, a gente tem situações. Lembra do preceito, né? A gente que põe a etiqueta se aquilo é bom ou ruim, a partir do momento que você não põe uma etiqueta que é bom ou ruim, as coisas são o que são, e a gente tem que lidar e resolver elas, não tem problemas, tem situações que a gente vai ter que lidar com elas. A gente vai aprofundar. E o amor fati é sobre isso, é sobre amar aquilo que o destino nos traz. Como disse Marcos Aurelius, cada um de nós precisa do que a natureza nos dá quando a natureza nos dá. Aceite as coisas que o destino lhe traz e ame as pessoas que o destino te aproxima, mas faça isso de todo o seu coração. Sobre Memento Mori, que a gente falou agora há pouco, né? Olha que bacana essa frase do Sêneca. A maior parte dos homens minguam e fluem em miséria entre o medo da morte e as dificuldades da vida. Eles não estão dispostos a viver e ainda não sabem como morrer. Então, isso nos traz humildade. Sêneca diz ainda em uma outra das suas cartas, né, para Lucílio, que a gente vai passar por elas todas, muitos pensam que a morte é coisa do futuro, mas a morte é coisa do passado. Todos os dias que já se foram ficaram para a morte. Aí você fala, mas não é meu fúnebre ficar falando em morte assim? Não, não é. Esse é o ponto. A gente coloca isso como um tabu. A partir do momento que a gente reflete sobre isso, a gente passa a valorizar isso, isso nos traz humildade, isso nos traz serenidade, isso nos deixa muito mais apto a mudar a nossa visão sobre a vida. É sobre isso que é. Afinal, a nossa passagem é curta. Outro pilar fundamental do estoicismo, né? O summum bonum. O summum bonum, ele é sobre as virtudes. Isso veio de Sócrates. Então, o que ele nos diz? Né? Que a gente tem que viver de acordo com as virtudes. E quais são as virtudes, né, cardeais? O que o estoico busca? O que a nossa evolução pede? Que a gente viva com justiça, que a gente viva com coragem, que a gente viva com sabedoria, e que a gente viva com equilíbrio. Só vivendo em busca dessas virtudes, vivendo através dessas virtudes, nós vamos conseguir encontrar felicidade, nós vamos conseguir encontrar tranquilidade. Como disse Marcos Aurelius, apenas faça a coisa certa, o resto não importa. Então a gente vai mergulhar bastante nessas virtudes, em exemplos, em questões de como a gente aplica essas virtudes no nosso dia a dia. O conceito de simpatia, né? O conceito de simpatia é exatamente a questão que estamos todos conectados. Eu e você e nosso colega e o mundo todo é conectado. Então, somos parte de uma energia. E quando a gente dá essa energia, quando essa energia sai de forma positiva, ela volta de forma positiva. Quando ela sai de forma negativa, você recebe ela de forma negativa. Quando você ajuda, você é ajudado. Quando você atrapalha, você é atrapalhado. Então a gente vai entender como que essa conexão pode te ajudar a evoluir, me ajudar a evoluir, como que a gente junto, entendendo essa interconexão, pode dar esse passo no crescimento e no nosso dia a dia. Marcos Aurelius disse: respeitem os deuses e cuidem um dos outros. A vida é curta, o fruto desta vida é um bom caráter e atos para o bem comum. Lembre-se todos os dias de que você não está sozinho, que faz parte de algo muito maior do que você mesmo, que existe um bem maior ao qual todos devemos aceitar, acima e além das nossas próprias preocupações egoístas. Então você vê, isso aí quem está falando foi um imperador romano, com nível de poder e influência incríveis, e chegou lá, tinha tudo e viu que esse tudo não era nada sem essa busca interna da justiça, da coragem,
da sabedoria e do equilíbrio. E tudo isso só é válido quando a gente percorre esse caminho com um propósito não apenas de nos evoluirmos, de nos melhorarmos a cada dia, mas de ajudar ao próximo a melhorar, de ajudar o próximo a evoluir. Então, o que nós vamos percebendo aqui ao longo desses dias, né, dessas lições que a gente vai estudar, é o quanto cada uma dessas peças e algumas outras que vão surgindo ao longo do caminho, que a gente vai aprofundando, vão nos ajudar a dar um passo, a dar o segundo passo, a dar o terceiro passo, e como isso vai fazendo cercadinhos em torno das nossas defesas, né? Quanto isso tudo vai nos ajudando a trilhar um caminho de mais equilíbrio, de mais sabedoria. E isso você vai aplicar para tudo na sua vida. Você vai perceber que à medida que você está melhor, que você se sente melhor, vão melhorar os seus relacionamentos, seja com o marido, esposa, filhos, patrão, empregados, funcionários, enfim, vai te melhorar todos os relacionamentos, que por consequência vai melhorar o seu desempenho profissional, seu desempenho nos relacionamentos. Isso tudo vai se tornando um círculo virtuoso. Quanto melhor você está se sentindo, melhor você faz as pessoas ao seu entorno se sentir, melhor as coisas vão fluindo na sua vida, vão acontecendo, mais abundância vai sendo criada e gerada em todos os sentidos. E é sobre isso que a gente vai continuar nos próximos vídeos. Então não deixe de entrar no máximo de episódios, que eu vou deixar o link aí para você escutar, para você mergulhar um pouco mais no estoicismo. Aqui foi só grandes temas que a gente vai ter que mergulhar e exercitar, e vamos precisar de estar sempre comprometido, de ter sempre persistência, resistência e dedicação na nossa evolução. Tenha um dia de abundância e paz.